Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. A NTT atende pedidos do Grupo Comporte, Penha e União, do Grupo Guanabara e de outras empresas como Progresso, Preti, Real Maia e Boa Esperança. Já em relação ao fretamento, a agência autorizou mais 10 empresas para operar os serviços neste segmento. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 23 de março de 2026, uma série de decisões. A Autoviação Progresso e a Aviação Preti tiveram renúncias de linhas homologadas pela agência. Estas decisões cancelam os TAS, termos de autorização que ligavam Paraíba a Pernambuco e Espírito Santo a Rondônia, e as medidas entram em vigor em abril. A Expresso Guanabara obteve aval da ANTT para 2 operações simultâneas em trechos interestaduais. As decisões autorizam combinação operacional entre linhas da empresa em segmentos que ligam Marabá a Teresina e Timon a Juazeiro do Norte. A Expresso Nossa Senhora da Penha regularizou 6 linhas interestaduais e obteve novos TAS da ANTT. São ligações entre São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Validade das autorizações fica condicionada à renúncia de pretensão em processos judiciais. A Expresso União do Grupo Comporte conseguiu regularização da linha Formiga a São Paulo e novo TAR da ANTT. Esta decisão da agência autoriza operação interestadual com diversas seções para Campinas e capital paulista. Validade do TAR depende de renúncia judicial. A ANTT autorizou ainda a Boa Esperança em linha entre Pará e Maranhão sob decisão judicial e emitiu TAR. A Real Maia para operação entre Tocantins e Mato Grosso. Estas deliberações envolvem operação sob júdice entre Belém e Imperatriz e nova autorização com início obrigatório em até 30 dias. Já em relação ao fretamento, a agência autorizou mais 10 empresas para operar os serviços neste segmento. Progresso e Preti. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, homologou por meio de decisões da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, os SUPAS, pedidos de renúncia de termos de autorização OTA apresentados pelas empresas Autoviação Progresso e Viação Preti,
resultando no cancelamento definitivo das operações vinculadas às linhas. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 23 de março de 2026. No caso da Autoviação Progresso, empresa com sede em Jaboatão dos Guarapes, a decisão SUPAS número 611 de 2026 deferiu a renúncia ao TAR número PBPE 0003031, referente à linha João Pessoa a Lagoa Grande. A decisão também revoga a decisão SUPAS número 1698 de 2024 e estabelece que o cancelamento passa a valer a partir de 9 de abril de 2026. A agência também atendeu pedido de renúncia de autorização por parte da CS VIP Log Tour Transportes e Turismo Limitada para a linha Araguaína a São Caetano do Sul. Se já tiver vendido passagens, a empresa deve ressarcir os passageiros ou reacomodá-los em outras viações. O que muda com a renúncia dos TARs? Com a homologação dos pedidos pela ANTT, todas as operações vinculadas aos respectivos termos de autorização são automaticamente canceladas, encerrando a prestação regular dos serviços nas rotas mencionadas. As empresas permanecem obrigadas a cumprir as regras de atendimento aos passageiros afetados, especialmente no que diz respeito a bilhetes já emitidos para datas posteriores ao encerramento das operações. De acordo com a resolução ANTT número 6033 de 2023, as transportadoras devem garantir reembolso integral dos bilhetes adquiridos, remarcação da viagem sem custo adicional e reacomodação em outras empresas quando aplicável. As medidas visam assegurar os direitos dos passageiros diante da descontinuidade dos serviços autorizados. Guanabara, a ANTT autorizou a Expresso Guanabara a realizar 2 operações simultâneas em trechos de linhas interestaduais, segundo decisões da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, os SUPAS, publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 23 de março de 2026, de acordo com a decisão SUPAS número 621 de 16 de março de 2026, a agência deferiu o pedido da Expresso Guanabara Limitada para operação simultânea das linhas Marabá a Recife, prefixo PAPE 004 9075 e Marabá a Teresina, prefixo PAPI 004 9036, no trecho de Marabá para Teresina. Já a decisão SUPAS número 619, também de 16 de março de 2026, autorizou a operação simultânea das linhas Belém a Maceió, prefixo
PAAL 004 9084, Etimon, Ajuazeiro do Norte, prefixo MASE 004 9093, no trecho de Timon para Juazeiro do Norte. Nas duas decisões, a ANTT determina que a autorizatária mantenha os quadros de horários sempre atualizados e compatíveis entre si, sob pena de sanções e medidas administrativas previstas em resolução. Na prática, a operação simultânea permite que uma mesma operação atenda trecho coincidente entre linhas autorizadas, desde que haja compatibilidade operacional e cumprimento das exigências regulatórias estabelecidas pela agência. As decisões são assinadas pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, Juliano de Barros Samor, e entraram em vigor na data da sua publicação. Penha, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou nesta segunda-feira, 23 de março de 2026, 6 decisões da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, definindo pedidos da Expresso Nossa Senhora da Penha Limitada para regularização administrativa de linhas interestaduais e respectivas seções, com base na súmula número 4 de 16 de junho de 2020 e na resolução ANTT número 6033 de 21 de dezembro de 2023. As medidas envolvem a emissão de novos termos de autorização OSTAS para serviços sob o regime de autorização, abrangendo mercados entre São Paulo e Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, além de ligações entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As decisões também revogam atos anteriores da própria SUPAS, publicados em novembro de 2025, e estabelecem que a validade dos novos TAS está condicionada à comprovação da renúncia à pretensão formulada em processos judiciais. Linhas regularizadas pelas decisões SUPAS número 613, 614, 615, 616, 617 e 618, a Penha teve regularizadas as seguintes linhas: 1. Balneário Camboriú a Pelotas, TAR número SCRS 018 8060. Principais seções autorizadas: Osório a Balneário Camboriú, Guaíba a Balneário Camboriú, Camaquã a Balneário Camboriú, Pelotas a Balneário Camboriú. Seções também para Itapema, Florianópolis, Imbituba e Tubarão. 2. Balneário Camboriú a Santa Maria, TAR número SCRS 018 8061. Principais seções autorizadas: Osório a Balneário Camboriú, Nova Santa Rita a Balneário Camboriú, Estrela a Balneário Camboriú, Lajeado a Balneário Camboriú, Venâncio Aires a Balneário Camboriú, Santa Cruz do Sul a Balneário Camboriú,
Candelária a Balneário Camboriú, Santa Maria a Balneário Camboriú, seções também para Itapema, Florianópolis, Imbituba e Tubarão. 3. São Paulo a Varginha, tá? Número SPMG 018 80 66. Seções autorizadas. Varginha a São Paulo, Poços de Caldas a São Paulo, Varginha a Jundiaí e Poços de Caldas a Jundiaí. 4. São Paulo a Juiz de Fora, tá? Número SPMG 018 80 63. Principais seções autorizadas: Resende a São Paulo, Volta Redonda a São Paulo, Três Rios a São Paulo, Juiz de Fora a São Paulo, Volta Redonda a Guarulhos, Três Rios a Guarulhos, Juiz de Fora a Guarulhos, Três Rios a Aparecida, Juiz de Fora a Aparecida, Juiz de Fora a Resende, Juiz de Fora a Volta Redonda e Juiz de Fora a Três Rios. 5. Curitiba a Frederico Westphalen, tá? Número PRRS 018 80 64. Principais seções autorizadas: Curitiba a Mafra, Canoinhas, Porto União, Xanxerê, Xaxim, Chapecó, Nonoai e Frederico Westphalen. Fazenda Rio Grande, Amafra, Canoinhas, Porto União, Xanxerê, Xaxim, Chapecó, Nonoai e Frederico Westphalen. Rio Negro a Canoinhas, Porto União, Xanxerê, Xaxim, Chapecó, Nonoai e Frederico Westphalen. União da Vitória e General Carneiro, concessões para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ligações entre as cidades gaúchas, Nonoai a Frederico Westphalen, e cidades catarinenses como Mafra, Canoinhas, Porto União, Xanxerê, Xaxim e Chapecó. 6. Curitiba a Passo Fundo, tá? Número PRRS 018 80 67. Principais seções autorizadas: Curitiba a Mafra, Lebon Regis, Caçador, Videira, Joaçaba, Concórdia, Erechim e Passo Fundo. Fazenda Rio Grande, Amafra, Lebon Regis, Caçador, Videira, Joaçaba, Concórdia, Erechim e Passo Fundo. Rio Negro, a Lebon Regis, Caçador, Videira, Joaçaba, Concórdia, Erechim, Getúlio Vargas e Passo Fundo. Ligações entre as cidades gaúchas, Erechim, Getúlio Vargas e Passo Fundo, com as cidades catarinenses, Mafra, Lebon Regis, Caçador, Videira, Joaçaba e Concórdia. Condição ligada à ação judicial. Em todos os casos, a ANTT condicionou a validade dos TAS à comprovação por parte da empresa de renúncia à pretensão formulada no processo judicial relacionado a cada linha. Além disso, as decisões revogam atos anteriores das SUPAs, todos editados em 30 de outubro de 2025 e publicados no Diário Oficial da União em 6 de novembro do mesmo ano. As decisões reforçam que é vedada a operação de linha concessões em municípios distintos daqueles constantes dos TAS delegados à autorizatária. Os atos também prevêem hipóteses de extinção, nulidade ou cassação dos TAS, inclusive
em caso de perda das condições indispensáveis à manutenção da autorização ou de infração grave apurada em processo administrativo. As decisões citam a regularização administrativa das linhas com base na súmula número 4 de 16 de junho de 2020, mecanismo utilizado pela ANTT para tratar mercados que estavam sendo discutidos ou operados em contexto judicial e que passam a ser enquadrados no regime administrativo da agência. Na prática, a publicação dos novos TAS busca consolidar essas operações no ambiente regulatório da resolução da ANTT número 6033 de 2023. Por isso, a agência exige a renúncia à pretensão formulada no processo judicial como condição para a validade das autorizações. União. A ANTT autorizou a regularização administrativa da linha Formiga a São Paulo, operada pela Expresso União Limitada, empresa pertencente ao Grupo Comporte, um dos maiores conglomerados de transporte do Brasil, controlado pela família do empresário Nenê Constantino. A medida consta na decisão SUPAS número 583, de 13 de março de 2026, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 23. O ato também determina a emissão do termo de autorização OTA número MGSP 001-3041, permitindo a prestação do serviço regular interestadual sob o regime de autorização. A regularização foi concedida com base na súmula número 4 de 2020 e na resolução ANTT número 6033 de 2023, normas que vêm estruturando o modelo atual do transporte rodoviário interestadual de passageiros. Seções ampliam capilaridade no interior de Minas Gerais, além da ligação principal entre Formiga e São Paulo. A autorização inclui um conjunto relevante de seções conectando cidades do centro-oeste e sul de Minas, a capital paulista e a Campinas, Formiga a São Paulo e Formiga a Campinas, Capitólio a São Paulo e Capitólio a Campinas, Itaú de Minas a São Paulo e Itaú de Minas a Campinas, Passos a São Paulo e Passos a Campinas, Piumhi a São Paulo e Piumhi a Campinas, São José da Barra a São Paulo e São José da Barra a Campinas, São Sebastião do Paraíso a São Paulo e São Sebastião do Paraíso a Campinas. Na prática, o desenho reforça a integração regional com dois dos principais polos de demanda do país, São Paulo e Campinas. Está condicionado à renúncia judicial. A validade do TAR está condicionada à comprovação de renúncia por parte da empresa à pretensão formulada em processo judicial relacionado à linha. A decisão também revoga ato anterior, decisão SUPAS número
481 de 2025 e reforça que a operação deve se restringir estritamente às sessões autorizadas no TAR. Regras de manutenção e possível extinção. O ato estabelece ainda que o TAR poderá ser extinto por plena eficácia caso mudanças legais ou regulatórias alterem as condições da autorização, ser cassado em caso de perda de requisitos operacionais ou infrações graves e ser declarado nulo se constatada ilegalidade no ato administrativo. A Expresso União integra o grupo Comporte, conglomerado com forte presença no transporte rodoviário e urbano no Brasil, incluindo operações interestaduais e concessões de mobilidade em diferentes regiões do país. O grupo é controlado pela família Tinini Constantino, empresário historicamente ligado ao setor de transportes e fundador de uma das maiores estruturas empresariais do segmento no país. A decisão se insere no processo contínuo da ANTT de regularização e reorganização das autorizações no transporte interestadual, especialmente após a consolidação da Resolução número 6.033 de 2023, que redefiniu critérios para emissão, manutenção e extinção dos TARs. Boa Esperança e Real Maia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou nesta segunda-feira, 23 de março de 2026, duas decisões relevantes para o transporte rodoviário interestadual de passageiros, envolvendo tanto a autorização judicializada de linha no norte do país, quanto a emissão de novo termo de autorização OTAR para operação regular entre Tocantins e Mato Grosso. As medidas constam das decisões supras número 612 e número 620, ambas de 16 de março de 2026, e reforçam a dinâmica recente do setor sob a vigência da resolução ANTT número 6.033 de 2023. Boa Esperança recebe autorização subjúdice entre Belém e Imperatriz. A Comércio e Transportes, Boa Esperança foi autorizada a operar a linha Belém a Imperatriz com um amplo conjunto de seções intermediárias na condição subjúdice. A decisão cumpre determinação judicial proferida no âmbito do mandado de segurança número 101.55.2026.4.01.3400, relacionada ao processo administrativo número 006-72.187.408/2026-11. Além da ligação principal, a ANTT autorizou 42 seções, conectando cidades estratégicas do Maranhão, como Açailândia, Imperatriz e Itinga do Maranhão.
a diversos destinos no Pará, incluindo região metropolitana de Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides, eixo da BR-010, BR-316, Paragominas, Ulianópolis e Dom Eliseu, e municípios intermediários, Castanhal, Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá, entre outros. A autorização foi concedida por força de decisão judicial, o que significa que a operação pode ser realizada, mas permanece condicionada ao desfecho do processo. Caso haja mudança no entendimento judicial, a operação pode ser revista ou anulada. Real Maia obtém TAR para operar entre Palmas e Vila Rica. Já a Real Maia Transportes Terrestres Limitada recebeu o termo de autorização OTAR número TOMT 0106064 para operar a linha Palmas a Vila Rica com seções intermediárias que ampliam a conectividade regional. Entre os mercados autorizados estão ligações envolvendo Santana do Araguaia com cidades do Tocantins, Palmas Paraíso do Tocantins, Casiara e Marianópolis, Vila Rica com os mesmos destinos no Tocantins, integração direta entre Mato Grosso, Tocantins e Pará. Prazo para início da operação. A ANTT determinou que a empresa deverá iniciar os serviços em até 30 dias contados da vigência do TAR, podendo haver uma única prorrogação por igual período, desde que justificada. O não cumprimento do prazo pode resultar na revogação da autorização. Regras e condicionantes do TAR. A decisão também reforça pontos centrais da regulação: viração de operar fora dos mercados autorizados no TAR, possibilidade de extinção por perda das condições operacionais ou mudanças regulatórias, previsão de cassação em caso de infração grave mediante processo administrativo e possibilidade de renúncia do TAR, conforme regras da Resolução número 6033 de 2023. As duas decisões evidenciam dois vetores importantes do transporte rodoviário interestadual. De um lado, a judicialização de mercados com autorizações concedidas por determinação judicial, como no caso da Boa Esperança; de outro, a expansão via regime autorizativo, com novos mercados sendo formalizados dentro das regras da Resolução número 6033, como ocorre com a Real Maia. As decisões foram assinadas por Juliano de Barros Samor, superintendente de serviços de transporte rodoviário de passageiros da ANTT, e entram em vigor na data de sua publicação. Fretamento. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, autorizou 10 empresas a operar no transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros em regime de fretamento. A medida consta na decisão SUPAS
número 625, de 17 de março de 2026, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 23. As alterações permitem que as empresas passem a atuar no segmento mediante cumprimento das exigências regulatórias vigentes, incluindo regras operacionais, fiscais e de segurança estabelecidas pela ANTT. Empresas autorizadas: Andrade Agência de Turismo Limitada, a Sofra e Soares Turismo e Fretamento Limitada, Marinalva Exuartes Limitada, MCZ Locações e Serviços Limitada, Osé de Paula da Silva Figueiredo Limitada, RADSO Transportes Limitada, Romero Transportes e Turismo Limitada, RR Cervejeira Transportes e Turismo Limitada, Squale Turismo Transporte Limitada e TMP Transporte Coletivo de Passageiros Limitada. De acordo com a ANTT, as autorizatórias deverão cumprir integralmente as condições estabelecidas na Resolução número 4.777 de 2015, que regula o transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional sob regime de fretamento. A norma prevê, entre outros pontos, obrigatoriedade de registro e regularidade cadastral, cumprimento de requisitos operacionais e de segurança, emissão de licenças de viagem por meio de sistema eletrônico da ANTT. Segundo a decisão, o acesso ao sistema para emissão das licenças de viagem será liberado às empresas a partir da data de publicação do ato, permitindo o início das operações de forma imediata, desde que atendidas todas as exigências. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E agora vamos dar um giro pelas notícias, começando pela nossa querida a Autoviação Progresso, que infelizmente acaba de encerrar as suas operações na linha João Pessoa a Lagoa Grande e suas seções. E também a nossa querida Viação Preti, que acaba de encerrar as suas operações na linha Colatina a Porto Velho. Pois bem, eu sei que tem muita gente que mora em João Pessoa, que mora em Lagoa Grande, que mora em Colatina, que mora em Porto Velho e que queria ir muito pelas nossas queridas Autoviação Progresso e Viação Pretil, mas infelizmente não vão poder mais, pois as companhias acabam de encerrar as suas operações nestas linhas. E vão também para a nossa querida Expresso Guanabara, que acabou de ser autorizada pela ANTT para começar as suas operações simultâneas. Ela vai começar a operar de forma simultânea, primeiramente, a sua linha principal Marabá a Recife, juntamente com a linha Marabá a Teresina, no trecho de Marabá para Teresina. E ela também vai operar de forma simultânea a linha Belém a Maceió, a Timon a Juazeiro do Norte, no trecho de Timon para Juazeiro do Norte.
E vão também para a nossa querida A Penha, que acaba de ser autorizado e regularizado os seus pedidos de autorização de linhas interestaduais. Eu vou estar destacando aqui com vocês todas as linhas principais, mas algumas seções, pois algumas são ampla malha de seções. Começando pela linha Balneário Camboriú a Pelotas, no caso da linha Osório a Balneário Camboriú, Camaquã a Balneário Camboriú e Pelotas a Balneário Camboriú. Já a linha Balneário Camboriú a Santa Maria, estou destacando para vocês as linhas Venâncio Aires a Balneário Camboriú, Santa Cruz do Sul a Balneário Camboriú e Candelária a Balneário Camboriú. Já a linha São Paulo a Varginha, vou estar destacando com vocês todas as seções, sendo elas Varginha a São Paulo, Poços de Caldas a São Paulo, Varginha a Jundiaí e Poços de Caldas a Jundiaí. Já a linha São Paulo a Juiz de Fora, eu vou estar destacando aqui com vocês algumas seções, que são Volta Redonda a São Paulo, Juiz de Fora a São Paulo, Juiz de Fora a Guarulhos e Juiz de Fora a Volta Redonda. Já a linha Curitiba a Frederico Westphalen, vou estar destacando aqui com vocês também algumas seções, sendo elas Curitiba a Mafra, Fazenda Rio Grande a Mafra, União da Vitória a General Carneiro e ligações entre as cidades gaúchas Nonuai, Frederico Westphalen e cidades catarinenses como Mafra, Canoinhas, Porto União, Xanxerê, Xaxim e Chapecó. E também a linha Curitiba a Passo Fundo, que vou estar destacando também algumas seções, que é a Curitiba a Mafra, Fazenda Rio Grande a Mafra e Fazenda Rio Grande a Lebon Regis. E também vou estar destacando aqui com vocês a nossa querida União, que acaba de ser autorizada pela NTT e regularizada a sua linha administrativamente, da linha Formiga a São Paulo. E vou estar destacando aqui com vocês as seções que foram autorizadas. Formiga a São Paulo e Formiga a Campinas, Capitólio a São Paulo e Capitólio a Campinas, Itaú de Minas a São Paulo e Itaú de Minas a Campinas, Passos a São Paulo e Passos a Campinas, Piumhi a São Paulo e Piumhi a Campinas, São José da Barra a São Paulo e São José da Barra a Campinas, São Sebastião do Paraíso a São Paulo e São Sebastião do Paraíso a Campinas. E também vou estar destacando aqui com vocês as nossas queridas Boa Esperança e Real Maia. Começando pela nossa querida a Boa Esperança, que conseguiu a sua autorização subjúdice, que é a linha entre Belém e Imperatriz. Eu vou estar destacando aqui com vocês as cidades que ela vai começar a atender, começando pela região metropolitana de Belém, que é Belém, Ananindeua, Maituba e Benevides. O eixo da BR-010, BR-316 são Paragominas, Ulianópolis e Dom Eliseu, e municípios intermediários, como Castanhal, Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá, entre outros. Já a Real Maia conseguiu a sua autorização
para operar a linha Palmas a Vila Rica. E também vou estar destacando aqui com vocês as seções que ela vai estar atendendo. No caso, os municípios, que é Santana do Araguaia, com cidades do Tocantins, que é Palmas, Paraíso do Tocantins, Casiara e Marianópolis. E Vila Rica com os mesmos destinos no Tocantins. Integração direta entre Mato Grosso, Tocantins e Pará. E também vou estar destacando aqui com vocês a parte de fretamento, pois 10 empresas acabam de ser autorizadas a operar sob regime de fretamento. E vou estar destacando aqui com vocês algumas empresas que foram autorizadas a operar sob regime de fretamento, que é Andrade Agência de Turismo Limitada, a Sofra e Soares Turismo e Fretamento, Mainova Eixo Arts Limitada, MCZ Locações e Serviços Limitada, Oséias de Paula da Silva Figueiredo Limitada, RADSO Transportes Limitada e Romero Transportes e Turismo Limitada. Primeiramente, venho aqui parabenizar as empresas que eu acabei de citar, além das demais que eu não consegui citar, mas parabéns por vocês conseguirem suas autorizações de fretamento, mas também parabenizar a Rio Maia, Boa Esperança, Expresso União, Expresso Guanabara, a Nossa Senhora da Penha, dentre outras que eu não consegui citar, mas parabéns também por vocês conseguirem suas autorizações para operar suas linhas interestaduais e que vocês façam um ótimo serviço para seus passageiros, para seus colaboradores por muitos e muitos anos. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.